Oi, gente, meu nome é Guilherme Costa, eu sou membro da Comissão de Parcerias Institucionais da MGIO Interact Brasil e sejam bem-vindos ao quinto Brasil em Palavras. Nossa, quase esqueci qual que era. Larissa Siriani é autora de Amor Plus Size, O Amante da Princesa e diversos outros romances, além de contos como, por exemplo, Todos Nós Vemos Estrelas e Era Uma Vez Num Sonho, da coletânea Princesas G-Power. Larissa publica também algumas histórias pela plataforma Swiki e é podcaster no Quarta Parede, no qual fala sobre criação de personagens. Oi, Larissa. Olá, tudo bom? Tudo? Eu sempre sou péssima com essas introduções, que é tipo, olha, isso faz isso, isso, isso. E aí minha cabeça está, é isso mesmo, eu faço todas as coisas. Ainda bem que eu não errei. Então vamos começar já com as perguntas. É uma primeira bem introdutória mesmo. Como foi o seu processo de início na carreira? E você teve apoio dos seus pais? Cara, assim, eu comecei a escrever muito cedo. Então, eu sempre brinco que esse negócio de ter apoio da família, ele vem de formas diversas, porque eu acho que vai depender muito do background da sua família, né? Hoje em dia, minha família tem uma situação financeira bem confortável, a gente está numa situação bem estável, mas os meus pais, eles vieram de famílias muito pobres. Então, a maneira deles de apoiar sempre foi o lance de, tipo, eu não vou te impedir de fazer nada. Porém, sempre vou dar essa ideia de, você tem certeza que você não quer, que você quer, assim, nessa carreira de trabalho aí que potencialmente pode te fazer passar fome? Eu comecei a publicar livros com 17 anos. Foi uma decisão meio de impulso, assim, porque quem me conhece há mais tempo sabe que eu funciono muito na base do impulso também. E eu queria ser escritora desde sempre. E com 17 anos eu descobri a publicação independente, que ainda era um nicho de mercado na época bastante pequeno aqui no Brasil, né? A gente está falando de 2009, então tem 11 anos aí de mercado literário que mudou pra caramba. E eu decidi que, assim, eu queria publicar um livro de qualquer maneira. Eu não consegui uma editora porque não existia uma abertura para autores nacionais naquela época. E eu era, enfim, inexperiente. Pensando hoje em dia, com a cabeça de adulta que eu tenho, eu não escrevia tão bem quanto eu achava que eu escrevia, mas eu queria muito publicar um livro. Então eu fui lá e procurei uma publicação independente, me joguei. E aí, 17 anos, eu estava investindo todo o dinheiro que eu tinha guardado em publicar um livro e sair, né, tentando descobrir, beleza, né? Eu imprimi sei lá, acho que a minha primeira impressão teve 10 exemplares, foi bem pequenininha, assim. E aí eu tava com aqueles 10 exemplares em casa, pensando, ótimo, o que eu faço com esses 10 exemplares agora? Não sabemos. A minha família, de uma maneira geral, não é uma família artística, pelo menos na minha família direta, assim, eu sou a única pessoa que trabalha com arte de alguma forma. Então ninguém tinha experiência de nada para poder me oferecer ajuda. Então sempre foi uma ajuda de tipo, parece ótimo, né? Eles me levaram para evento. Meu pai me levou para a primeira feira do livro que eu fiz, que foi em Ribeirão Preto. Os meus pais foram comigo, então era um apoio de tipo, a gente vai te ajudar no que a gente puder, mas ao mesmo tempo a gente também quer que você corra atrás de outras coisas. Além disso, nesse nosso ano rotário, o lema dele é o Rotary abre oportunidades. E aí a gente queria saber quais oportunidades a escrita te abriu. Nossa, várias. Eu acho que a principal é a oportunidade de fazer coisas como essa, assim, de tipo, eu sentar e conversar com alguém que, por exemplo, eu conheço você há anos, a gente se conheceu por causa da minha escrita, por causa de livros, né? E eu acho que uma das oportunidades que eu mais gosto, que eu percebo que foi a literatura que me trouxe, é essa chance de ver as pessoas crescerem. Tem gente que começou comigo lá no Orkut, 12, 13 anos atrás, e hoje em dia está em editora. E quando eu vejo esses livros saindo, eu fico tipo, cara, é uma realização pessoal para mim também, né? Não é só o meu crescimento, mas esse crescimento compartilhado. E o você poder conhecer pessoas de vários lugares do mundo, de vários lugares diferentes, com vários backgrounds diferentes que o seu. Agora, seguindo mais para a linha dos seus livros mesmo, muitas das suas personagens, a grande maioria delas, são gordas. E uma das primeiras vezes que eu me senti representado foi lendo Amor Plus Size e 15 Dias, que foram os 2 primeiros livros que eu senti que eu estava ali.
e que depois se tornaram os meus livros favoritos. Então, como que você se sente sobre isso? Tipo, tendo a possibilidade de representar e contar a história de pessoas gordas, não só elas sendo gordas. Sim. É tipo, pessoas existindo, né? Sim. Hoje em dia, assim, é uma coisa que eu faço de propósito e ao mesmo tempo sem pensar. Porque eu acho que existe na Larissa adulta, né, na Larissa de 2020, principalmente, assim, essa intencionalidade de eu querer fazer obras representativas e de eu querer contar histórias diversas e de eu fazer questão que isso esteja ali, mas ao mesmo tempo não é uma coisa sobre a qual eu penso, assim, né, que eu gasto mais tempo pensando nesse checklist de representatividade do que na história em si, porque eu acho que eu enxergo o mundo hoje como algo mais abrangente, assim, né, como algo mais multicolorido, multiétnico, multicorpos, multitudo. E aí, consequentemente, eu acho que a minha escrita acaba refletindo essa realidade que eu enxergo. Mas, ao mesmo tempo, assim, o que eu sempre penso é que eu acho que eu faço parte hoje de um movimento que é maior do que eu. E que começou... eu não gosto de pensar no sentido meio, sei lá, arrogante de tipo, né? Fui uma grande criadora de tendências e, oh meu Deus, eu inventei a literatura. Não, porque não é verdade. Eu acho que é uma coisa que já existia antes e que muitas outras pessoas fizeram parte da sedimentação do que chegou até mim para que eu pudesse continuar. Mas eu também enxergo que, assim, eu faço parte de um grupo de escritores que começou um movimento de literatura nacional 10, 11 anos atrás, que é o que a gente tem hoje, e que eu não sou a única, eu não sou criadora de nada, mas eu faço parte desse movimento. Então, o meu maior sentimento é sempre esse de pertencimento, de saber que Amor Plus Size, por exemplo, ou que o Princesa da G-Power, ele faz parte não só de um momento muito importante na minha carreira e de um momento muito importante na minha vida pessoal, mas eles também fazem parte de um movimento literário que cresce muito. Pensando no seu público também, você sente que você tem que tomar algum cuidado para escrever para esse público mais jovem? Sim. Hoje em dia, eu acho que é um cuidado um pouco menor, no sentido de que quando eu comecei, também, né, novamente, acho que isso vai melhorando com o tempo, e eu acho que tem uma questão de visão de mundo que vai mudando com a Larissa, né, hoje em dia, do que era a Larissa 5, 6 anos atrás. Hoje em dia, eu ainda tomo cuidados, no sentido de que eu acho que qualquer pessoa que escreva para o público jovem precisa ser muito cuidadoso de lembrar que você está escrevendo para pessoas que, como todas as pessoas, são influenciáveis, mas eu acho que quando a gente é mais novo, a gente está nesse processo de formação de caráter que passa por todas as mídias que a gente consome. Então, tudo que você lê, tudo que você assiste, todas as pessoas com quem você convive, o meio onde você tá, tudo isso é formação de caráter, né? Mas também tomando, hoje em dia, um cuidado diferente, que é a Larissa de quase 30 não enxerga mais a necessidade da gente ficar driblando e protegendo adolescentes de certas coisas, ou de ficar tendo que agradar certos níveis de conservadorismo para que você construa uma coisa que seja socialmente aceita. O que eu quero fazer é, tipo, estimular diálogo, e o que eu quero fazer é contar histórias, e principalmente o que eu quero fazer é, tipo, criar coisas significativas, sabe? E dá para fazer isso tendo 300 cenas de beijo num livro, ou tendo uma. Dá pra gente fazer isso de várias formas possíveis, né? Então, os cuidados que eu tomo, eles ainda existem, mas mais no sentido de eu sempre me lembrar que são pessoas que, enfim, todas as pessoas são pessoas em formação, mas especialmente jovens são pessoas em formação, e que eu tenho missões, por assim dizer, com o meu trabalho, quando eu trabalho com jovens, e para mim, no final das contas, a missão maior é criar uma próxima geração que seja melhor do que a minha foi. Eu quero que o próximo adolescente seja melhor do que a Larissa adolescente foi. De que forma que eu vou fazer isso? Então, sempre esse o espírito. E como você falou, você trata, então, bem diferente o seu livro adulto do livro juvenil. E você tem um livro adulto que é O Amante da Princesa. Como que você sentiu a diferença entre a reação dos públicos, né? Então, um público adulto e um público juvenil, e qual é o seu ponto preferido em tratar com esses dois públicos?
Eu acho que o mais legal de escrever para adultos hoje em dia é que eu consigo, eu tenho mais liberdade, por assim dizer, né? No sentido de, tipo, eu normalmente... Não é que, enfim, tem maneiras e maneiras da gente colocar isso. Quando eu falo tenho mais liberdade, parece que né, eu tô chutando o pau da barraca e é isso, e dá, né? Mas mais no sentido de que, tipo, quando eu escrevo para adolescente, eu normalmente, invariavelmente, eu escrevo uma história com um propósito. Então, pegando né, o Amor Plus Size ou pegando o Princesa de Power como exemplo, eles são histórias que são para falar sobre aceitação, que são para a gente falar sobre amor próprio, sobre essa jornada de crescimento interno e interior. Porque, enfim, eles são os meus únicos dois grandes publicados. Assim. O Bruxas de Oxford, por exemplo, que ele também é juvenil, ele, apesar dele, enfim, não ter um norte tão claro, porque ele é um livro de fantasia, eu consigo entender que as linhas gerais dele são tipo, de você é quem você escolhe ser. Então, acho que para mim, a mensagem maior do Bruxas é você não é o seu passado, você não é a sua família, você não é os seus antecessores. Você é você e o seu destino é feito por você. Então tem um pouco desse alívio e tem o lance de que eu posso mergulhar mais fundo em coisas que eu acho que são debates válidos para a Larissa de 28 anos. Não acho que seja uma questão de ser uma coisa que é mais importante para a pessoa jovem do que para a pessoa adulta, porque acho que debates, no geral, não têm idade. Então, tem um pouco dessa mudança de tema também, que eu acho que me ajuda, às vezes, a dar uma desanuviada e a trabalhar com coisas diferentes. Mas o principal, eu acho que é que eu não fico nessa preocupação escrevendo para adulto de colocar, de ser clara em conceitos básicos, assim, de essa preocupação da leitura enquanto uma parte formadora de caráter, porque eu assumo, e obviamente, novamente, né, isso vai variar muito de pessoa para pessoa, vai variar muito de situação para situação, mas a gente assume que, por exemplo, o leitor de, sei lá, 28, 30 anos, ele já está com ideias mais formadas e um pouco mais fixas do que uma pessoa de 13, 14. Um segundo só para fazer a pergunta, porque está passando um carro da pamonha aqui. E aí, né, vai pegar no áudio. Pamonha é pamonha. Vamos lá. Nossa, que raiva. Eu amo! Eu não amo pamonha, mas assim, eu acho muito engraçado. É muito engraçado porque, assim, na minha casa, aqui o meu quarto ele fica no fundo, então eu não pego o da rua, mas às vezes eu pego do vizinho. Então já aconteceu com muita frequência, assim, de eu estar filmando e aí, de repente, subitamente, tem o tipo, ô, Kelly, desliga o forno! E aí você fica tipo, mano, tudo bom? Você está bem? Para republicar a trilogia das Bruxas de Oxford, você fez um financiamento coletivo. Como que foi esse processo de ter que divulgar sozinho, de fazer tudo independente, mesmo você já tendo feito isso uma vez? E o que você mais sentiu de, tipo, gratificante nesse processo? Porque isso aqui tá editando muito o dia inteiro. A doida que fica cortando a etiqueta. Foi doido. E nesses 4 anos aconteceu muita coisa. Mas aconteceu principalmente de eu me desacostumar com assim, básico da publicação independente, que é você está sozinho, né? Você contrata pessoas para fazerem coisas, mas no final do dia você coordena todas essas coisas. Então, ter que correr atrás de todas as pessoas para fazerem todas as coisas, fazer orçamento, calcular quanto aquilo vai sair, não era mais uma preocupação na minha vida, porque assim, eu já estava agenciada, né? Estava com a representação da minha agente, eu já estava na Record, todos os meus últimos livros tinham saído por editora, então eles cuidavam de tudo, né? Cuida da edição, cuida da parte, né, de impressão, cuida da distribuição, faz tudo, né? E você tá ali, você entrega o material e beijos. Você fica observando acontecer, conversa e contribui no que é para contribuir, mas assim, não é um trabalho seu enquanto escritor. Então, assim, quando eu resolvi fazer o financiamento, ele foi aquele famoso caso de, tipo, foi uma decisão calculada, mas eu sou péssima em matemática. Literalmente. Porque, assim, eu, inclusive, tive prejuízo com essa campanha. E o que é hilário, porque foi uma campanha que deu muito certo.
Mas também foi uma campanha que, assim, todas as partes boas tiveram um contraponto horrível. E, graças a Deus, assim, a comunidade de leitores que eu tenho, que é bastante próxima, que me ajudou horrores, mas, assim, foi um trabalho muito árduo nas primeiras 2 semanas. E aí, em algum momento, não sei qual foi aí o vento do destino que trouxe a sorte para perto, mas em algum momento as pessoas começaram a ficar loucas junto comigo. E aí eu comecei a ter uma adesão de público que deixou de ser só sobre as pessoas comprando o livro e passou a ser sobre as pessoas motivadas para manter a campanha subindo. Então, assim, eu realmente vejo que tudo que aconteceu na reta final da campanha, né? A gente ter quadruplicado a meta, a gente ter conseguido box, a gente ter conseguido um monte de coisa, é um mérito da gente. É um mérito de um trabalho que começou comigo, mas que foi realmente um trabalho coletivo, porque teve gente fazendo lista de transmissão para fazer propaganda, né? Que mandava link para as pessoas todos os dias, que marcava amigo nos posts. Então, agora, encaminhando para a última pergunta. Em Princesa G-Power, você reconta a história da princesa Aurora. Por que você escolheu essa princesa e como foi recontar uma história tão conhecida? Eu escolhi a Aurora porque é o meu... Bela Adormecida é o meu filme da Disney preferido. Primeiro, é o único motivo pelo qual eu escolhi essa história. Quando a gente fechou o projeto, né, a gente vendeu a ideia do projeto para a Qualis, eu não queria contar a história da Bela Adormecida, porque, teoricamente, se a gente for pegar... Na prática, né, se a gente pega a Bela Adormecida mesmo, a princesa, não participa, né? Você tem, tipo, 5 minutos dela, aí ela dorme o filme inteiro e o Felipe resolve as coisas. Então, foi uma coisa que eu quis evitar a todo custo, mas eu sou apaixonada por esse filme desde que eu tenho, sei lá, 4 anos de idade. Eu assisti ele 1 milhão de vezes. E aí, um belo dia, né, eu falei, não, vou assistir o filme aqui de novo só pra testar uma coisa, e aí, quando eu fui ver, eu já tinha história. Então, foi por isso, assim, foi por amor a esse clássico. Mas... deu assim, eu vou falar que eu não sou 100% satisfeita com o resultado. Eu reescrevi uma boa parte dele na pré-publicação, mas até hoje tem coisas que eu gostaria de ter feito diferente, eu gostaria de ter pensado em soluções diferentes na época, então ele não é, assim, eu diria que eu sou, sei lá, uns 80% satisfeita com o resultado. Mas eu gostaria de ter, enfim, tido a oportunidade de fazer melhor, mas não tendo, estou ok com o que temos. Mas foi difícil porque você pensar em recontar histórias de princesa, por um lado, é fácil porque você já tem várias versões sobre elas, né? Você tem Malévola, você tem a Bela Adormecida, você tem a Bela Adormecida de X países, você tem o conto original, que é bastante diferente. Então, tem todas essas possibilidades e não é nada cânone o suficiente para que seja perigoso a gente mexer nessa história, assim, né? Para que as pessoas fiquem ofendidas com o nosso ponto de vista. Mas, por outro, tem essa delicadeza de você ter que mexer com algo que já está no imaginário das pessoas o suficiente para que você precise respeitar uma certa linha do tempo. Então, por exemplo, assim, eu gostaria muito, e é uma das coisas que eu teria feito diferente hoje em dia, que não tivesse tido um vilão e não tivesse tido, tipo, uma malévola da vida e um lugar para você, a roca lá para você encostar o dedinho e ser envenenado, enfim, são coisas que eu gostaria de não ter feito, porque hoje em dia eu percebo que não existia necessidade disso na história, acabou ficando um pouco mais forçado, mas também tem o lado de que, assim, por ser uma obra que já existe, né, e de você estar fazendo uma releitura daquilo, você se sente na obrigação de seguir uma timeline conhecida para que as pessoas consigam se reconhecer naquilo. Então, não sou só eu escrevendo que preciso reconhecer a Bela Adormecida, eu preciso que qualquer leitor, mesmo que não tenha, tipo, sei lá, visto o clássico da Disney, ele vai ler, ele vai enxergar a história da Bela Adormecida. Nossa, calma que eu acho que eu desliguei o vídeo sem querer. Enfim, ele vai olhar e ele vai reconhecer a história da Bela Adormecida porque qualquer pessoa sabe o que acontece, né? Uhum. Então, acho que foi mais esse o medo, assim, o receio de fazer algo que fosse muito diferente com esse medo de dar ruim, assim, de se tornar uma coisa tão independente que fosse reconhecível. Agora, antes de encerrar a entrevista, então, a gente vai fazer um joguinho rápido, que você tem que responder com a primeira palavra que vier na sua cabeça sobre esses assuntos. Sem pressão nenhuma. Sem pressão. Só não fala porcaria, vamos lá. Um livro. Eu sou o mensageiro. Uma personagem sua. Maitê. Ai, perfeito.
Um autor. Léo Oliveira. Uma música. Believe in Me, da Demi. Um filme. Titanic. Um momento. Ah, meu Deus do céu. Chorar na minha casa no meu aniversário. Por que eu lembrei disso? Um ídolo. Um ídolo, Meg Cabot. É isso, então. Nossa, acho que você foi a que respondeu mais rápido. Muito obrigado. A gente agradece. Fazendo meu esforço aqui. A gente agradece demais a sua presença. E agora, para encerrar, você pode falar onde a gente pode te encontrar, onde comprar seus livros, tudo. Bom, gente, eu estou sempre em todas as redes sociais nos @Larissa Siriani. Siriani se escreve com S-I no final. Os meus livros, eles estão em todas as plataformas, vocês encontram eles em qualquer livraria, mas especialmente na Amazon. O Amor Plus Size, inclusive, está no Unlimited, para quem assina. Eu também tenho um podcast, né? Como o Gui falou no começo, eu tenho Quarta Parede, onde a gente analisa semanalmente personagens de várias produções, tanto de filme, quanto de livro, quanto de série. Então, vocês podem achar a gente no @quartaparedepod, pod mudo, POD. E a gente tá no Spotify também, para quem escutar podcast por lá. E é basicamente isso. A gente se vê na vida e nos livros por aí. É isso, então. Muito obrigado